Olá, pessoal. Esse é um vídeo da série Descomplicando o Direito Penal. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre os crimes contra a fé pública, que é o título 10 da parte especial do Código Penal, tá bem? Bem, vale lembrar que a parte especial do Código Penal é dividida em títulos, né? E o título 10 aí, ele cuida do bem jurídico fé pública. Ele está disposto entre os artigos 289 até o 311 do Código Penal. E eu gosto sempre que eu vou estudar um título novo, sempre apresentar, observar como é que esse título ele está dividido, como é que nós chamamos de uma visão topográfica do código, né? Como é que aquilo está dividido. Isso é muito importante. Todo crime que você estudar é sempre essencial que você saiba qual o bem jurídico que está sendo protegido. Isso ajuda muito o entendimento daquele tipo penal, tá bem? Além do que, por vezes, algumas bancas costumam, inclusive, aí, questionar qual é o bem jurídico que está sendo protegido, qual é a coisa, qual é o objeto ali que está sendo protegido por aquele tipo penal, tá bem? Então, dessa forma, o título 10 é dividido em 4 capítulos. O primeiro deles cuida do crime dos crimes aí de moeda falsa entre o 289 e o 292. O capítulo 2 cuida da falsidade de títulos e outros papéis públicos entre o 293 e 295. O capítulo 3, por sua vez, da falsidade documental entre o 296 e o 305, e finalmente aí o capítulo 4 cuida de outras falsidades entre o 306 e o 311 do Código Penal, tá bem? Antes de nós começarmos a estudar os artigos propriamente ditos, é importante que nós estabelecemos aqui, coloquemos aqui alguns conceitos no que diz respeito à fé pública, até mesmo em relação ao significado, conceito do que é fé pública, que não vai nos ajudar muito depois, quando nós formos estudar ali artigo por artigo, tá bem? Então, fé pública, de forma simples e eficaz, nada mais é do que a confiança que as pessoas têm em relação ou ao Estado, ou a relação entre outras pessoas, tá? Todos nós vivemos em sociedade, é essencial, senão nós viveríamos em caos, que nós confiemos, né, nós pessoas, tanto na atuação do Estado, quanto na atuação nas relações entre outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu recebo uma nota, né, dinheiro, emitido pelo Estado, eu tenho que confiar que aquele dinheiro ele é um dinheiro válido, tá? Não é uma cópia, não é uma falsificação, tá? Documentos, sejam públicos ou particulares, eu tenho que presumir a boa-fé, eu tenho que presumir que eles são verídicos. Se nós desconfiássemos de tudo o tempo todo, como eu disse, nós viveríamos em completo caos. Então, esses crimes que estão aí protegendo o bem jurídico fé pública, eles vêm exatamente proteger, trazer essa tranquilidade aí nas relações entre os indivíduos e também, né, entre o indivíduo e o Estado, tá bem? Então, de forma muito simples, fé pública é essa relação de confiança que deve haver aí entre os indivíduos e o Estado e entre as relações interpessoais. É importante colocar que nos crimes contra a fé pública, em todos eles, somente existem condutas dolosas. Se eventualmente alguma prova trouxer para vocês qualquer tipo de conduta ou algum tipo de alternativa, falando de crime culposo, crime contra a fé pública culposo, essa alternativa já está de cara incorreta, porque não existem condutas culposas nos crimes contra a fé pública, tá? Nenhum deles. Ah, todos os crimes também contra a fé pública são de ação penal pública incondicionada, né? Então, vale lembrar o que é ação penal pública incondicionada. É aquela em que o órgão do Ministério Público ele atua sem qualquer necessidade de provocação, de qualquer autorização por parte do ofendido, tá bem? Então, a polícia vai fazer a sua atuação, o MP também vai fazer a sua atuação, e independentemente aí de qualquer exigência, de qualquer manifestação, de qualquer autorização aí, tá? Para tanto. Então, todos os crimes contra a fé pública são de ação penal pública incondicionada. É importante guardar isso também, tá?
Nesse sentido também é importante lembrar quem que é a vítima, quem que é o sujeito passivo dos crimes contra a fé pública. Nós temos dois, tá? O Estado vai ser sempre vítima. Todo atentado contra a fé pública, ainda que na produção de um documento particular, nós vamos ver aí que existem crimes contra a fé pública que vão atentar contra documentos particulares, mas mesmo assim o Estado sempre vai estar figurando ali como sujeito passivo, sempre ali como ofendido, tá bem? E também nós temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né, os particulares, que não fazem parte do Estado, como vítimas mediatas ou vítimas secundárias. Então, quando se falsifica um documento particular, o Estado, né, ele é vítima, tá? E a pessoa prejudicada também ali, ela também figura como vítima, mas sempre é bom, importante lembrar que o Estado sempre vai estar figurando ali como sujeito passivo, tá? Outro fator importante que se aplica aqui a todos os crimes contra a fé pública: não se admite o princípio da insignificância em nenhum dos crimes contra a fé pública como regra, tá? Então, por exemplo, nós vamos estudar no outro momento a falsificação de moeda, a falsificação de uma nota, R$ 2 e R$ 5, ela é sempre penalizada, não importa o valor da nota, o que importa é a conduta que está atingindo, está atacando a fé pública, tá? De novo, nós deveríamos em causa, nós tivéssemos que, a cada nota, a cada documento público, parar tudo para verificar a veracidade daquilo, tá? Então, presume-se que o dinheiro que está circulando, ele é legítimo, ele é verdadeiro, tá? E só excepcionalmente aí que nós temos uma situação, né, de falsidade, tá bem? Então, princípio da insignificância, só vale lembrar que o princípio da insignificância, também chamado aí infração de bagatela ou crime de bagatela, o que significa esse princípio, né? É aquele entendimento de que o direito penal não deve intervir em condutas que não são graves o suficientes, como, por exemplo, o furto aí de coisa de pequeno valor, né? O princípio da insignificância ele vai excluir a chamada tipicidade material, né? Lembrando que, numa visão tripartida, crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? O princípio da insignificância é uma causa supralegal, tá? De exclusão da tipicidade. Não há tipicidade, portanto, não há crime, tá? Então, por exemplo, o indivíduo que vai aí, entra numa loja grande de departamentos, furta ali uma caneta de R$ 3, R$ 5, ah, isso não vai ser crime, vai haver a exclusão da tipicidade material pela aplicação, tá, do princípio da insignificância. O mesmo não ocorre, olha a questão do valor, tá? Vamos lá, o indivíduo furtou uma caneta de R$ 5, tá? Isso não vai constituir crime. No entanto, se ele falsificar uma única nota de R$ 5, tá? Não se aplica o princípio da insignificância, tendo em vista aí se tratar de uma conduta muito mais grave, muito mais reprovável. Tá bem? Então, isso é importante lembrar para todos os crimes contra a fé pública, não há aplicação do princípio da insignificância, tá bem? Uma outra coisa importante já de colocar logo de cara, que vai se aplicar a todos os crimes contra a fé pública, é que os crimes contra a fé pública são crimes formais. É importante também, no outro momento, vamos trazer aqui um outro vídeo com as classificações de crimes que elas aparecem. Alguns concursos, né? Alguns concursos eles vêm desde o início ali do direito penal. Então, o candidato ali dentro do seu conteúdo programático, ele obrigatoriamente passa pelo estudo da classificação dos crimes, crimes material, formal, mera conduta, unissubsistente, plurissubsistente e assim por diante. Alguns concursos, no entanto, eles já cobram diretamente a, a parte especial. E dentro desse contexto aparecem ali classificações, crime material, formal, crime instantâneo, permanente, e por isso o candidato fica perdido ali. Então é importante a gente já colocar esses conceitos aí, tá bem? Então, voltando aqui para os crimes contra a fé pública,
Todos os crimes contra a fé pública, eles são crimes formais, tá? Isso é importante a gente guardar. O que que quer dizer isso? Tá? Uma vez falsificado, feita a falsificação, ainda que essa falsificação não seja utilizada, o crime já está consumado. Em outras palavras, o crime vai se consumar com a falsificação e não com o uso da falsificação, tá? Outro vídeo também vale a pena a gente trazer aqui, né? Nós temos aí o crime material, né? O homicídio, por exemplo, é um crime material, ele tem conduta, ele tem resultado naturalístico, né, mudança no mundo real, e se consuma com esse resultado naturalístico, tá bem? O crime formal, por outro lado, ele tem conduta, tem resultado naturalístico possível, mas se consuma com esse primeiro momento que é a conduta. E também temos o crime de mera conduta, tá? Que é um crime que se consuma somente com a conduta, ele não tem resultado naturalístico possível, por exemplo, aí, o crime de porte ilegal de armas, tá bem? Então, todos os crimes contra a fé pública são crimes formais.